Uau, algo não está certo. Tudo parece instável. Definitivamente não é um terremoto. E na verdade está piorando. As nuvens parecem se mover mais rápido do que o habitual. E os animais estão entrando em um frenesi. A âncora de notícias aparece na TV em um tom alarmado e diz: "Bom dia, lamentamos interromper seu programa. Cientistas acabaram de descobrir que a rotação da Terra tem flutuado a um ritmo incomum. Um grupo de especialistas acredita que a Terra está aumentando sua rotação a cada segundo e eles desconhecem a razão. Mesmo que a Terra aumentasse sua velocidade em 1,5 km por hora, o dia só ficaria cerca de 1,5 minutos mais curto. Nós realmente não sentiríamos isso e você poderia continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas à medida que a Terra gira mais rápido, nossos corpos, que estão ajustados a um dia de 24 horas, teriam dificuldade em tentar lidar com isso. Se você mora perto da linha do Equador, isso significa que a rotação da Terra está indo mais rápido do que nos polos norte e sul. A área perto da linha do Equador precisa de mais tempo para completar sua rotação completa a partir do ponto de partida. Vai ter mais chuvas do que o normal. A rotação da Terra mantém o clima consistente e equilibrado para que nada anormal aconteça. Mas como a Terra está se movendo tão rápido, o clima está alterado. Começaremos a ver mais tempestades e mais dias onde é mais confortável ficar em casa tomando um chocolate quente. Mesmo que pareça estranho, todos conseguem manter suas atividades diárias. Mas se a Terra pegasse alguma velocidade e se movesse a 45 metros por segundo, o dia seria reduzido para apenas 22 horas. Isso meio que faz você sentir a diferença de fuso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda empresa trabalha com horário de 24 horas por dia. Portanto, tirar até 2 horas pode ter efeitos catastróficos na economia mundial. Todo o calendário terá que mudar e se ajustar ao novo horário. Os designs dos relógios mudarão com a nova meia-noite, que será substituída pelas 10 horas. E a cada semana, as horas serão encurtadas, então não haverá uma maneira adequada de dizer as horas, exceto pelo pôr do sol e nascer do sol. O clima continuará piorando cada vez mais, fazendo parecer que a chuva nunca vai parar. Os animais que dependem de padrões climáticos não saberão mais como se portar. E migrações em massa ocorrerão de quase todas as espécies de animais. Bandos de pássaros estarão voando por toda parte e chegarão a lugares aonde normalmente não iriam, afetando toda a cadeia alimentar e ecológica. Bosques, selvas e outros lugares onde os animais vagam são mantidos em equilíbrio adequado quando não são afetados por humanos. Se chover constantemente em certas áreas, as inundações forçarão os animais a se mudarem para outros territórios e competirem com os predadores da área. Se a Terra aumentasse a velocidade todos os dias, então subir em uma balança no Ártico lhe diria que você pesa 81 quilos. Mas ao redor da linha do Equador, você poderia pesar cerca de 80 quilos. Isso devido à força extra que se opõe à gravidade naquela área. Com a Terra girando mais rapidamente, todas as companhias aéreas ao redor do mundo terão que parar, já que os sistemas de radar enlouqueceram e o clima está muito perigoso para voar. Todo mundo precisa se locomover de carro. Os satélites estão posicionados de tal forma que é crucial que permaneçam onde estão para devolver sinais para nós. Por causa do que está acontecendo, os sinais de Wi-Fi e televisão não conseguem nos alcançar. As comunicações ao redor do mundo acabarão sendo curtas e lentas, e eventualmente teremos um apagão total da comunicação. Os navios deixarão de operar e o comércio global entrará em colapso, adicionando danos extras à já falida economia mundial. Os ventos ficarão mais fortes e rápidos do que o habitual, o que significa que as temperaturas mudarão. Tempestades como furacões serão mais fortes do que nunca e terão mais energia para a destruição. E ainda assim, a 160 km por hora, o Equador será engolido pela água. A bacia amazônica e pequenas ilhas agora submergirão completamente em cerca de 15 metros de água. A maior parte da vida vegetal estará em perigo, especialmente na linha do Equador. Com a floresta ameaçada por inundações, mais ambientes animais estarão em perigo. As árvores e plantas não sobreviverão a tantas inundações. Se a Terra girasse tão rápido que as horas agora fossem reduzidas para 15, provavelmente sentiríamos que estamos sempre em um avião a jato passando por turbulência. Seria impossível dormir se a Terra continuasse ganhando velocidade a cada segundo do dia. Nessa velocidade, os dias teriam cerca de 7 horas de duração, assim como as noites. O mundo inteiro seria inundado, exceto os pontos mais altos das montanhas de maior altitude. Se isso acontecer, os humanos provavelmente acabarão lá, se agarrando aos últimos pedaços de terra restantes.
a maior parte da vida animal também será extinta. E à medida que a Terra girar cada vez mais rápido, a crosta perderá sua durabilidade, permitindo que terremotos mais frequentes e fortes aconteçam. Vulcões entrarão em erupção por toda parte, mesmo que estejam submersos em água, e continuará assim por um bom tempo. Muitos grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões e até mesmo derretimento de mantos de gelo, aceleraram a velocidade da Terra em milissegundos. Então, com a velocidade da Terra aumentando continuamente, esses desastres naturais farão o planeta ir ainda mais rápido. Mesmo que sejam apenas milissegundos, já bastam para se ter grandes consequências. A Terra agora está girando a 1.600 km por hora, e enquanto está sentado com o resto dos sobreviventes, você se sente levitando um pouco. Você verá pequenos seixos e pedras flutuando a centímetros do chão. As nuvens acima de você estão passando como estrelas cadentes. O ar é espesso de umidade, já que a água está subindo para o topo, formando nuvens espessas prontas para chover. Mas, como a gravidade é mais fraca, parte da chuva está suspensa no ar. Muitos objetos pequenos estão flutuando como se você estivesse no espaço. Os dias e noites não serão maiores que algumas horas. Nesse ponto, o mundo inteiro estará inundado e 80% da crosta terá desaparecido. Se continuar por mais tempo, não haverá seres vivos por perto, provavelmente exceto criaturas microscópicas capazes de suportar condições extremas e adversas. A Terra precisaria girar a aproximadamente 28.300 km por hora para que a gravidade fosse cancelada e as coisas começassem a flutuar. Nesse ponto, toda a água do oceano subirá e parecerá chuva ao contrário. As grandes rochas montanhosas se separarão do leito rochoso e levitarão acima do solo, parecendo pequenos planetas no espaço. A Terra agora está girando 17 vezes mais rápido do que o habitual, o que faz com que uma rotação completa em torno do seu eixo leve apenas 84 minutos, em vez de 24 horas. Se você conseguir ficar tanto tempo, literalmente verá os dias e as noites passarem em um instante. Você também estará flutuando sem rumo no céu, esbarrando em rochas e outras superfícies. Você não reconhecerá mais nada. A crosta terrestre está rasgando, expondo o magma que está abaixo. Portanto, pousar no chão não é uma opção. Você verá o espaço sideral à medida que subir. Você não saberá o quão rápido está indo, mas tudo o que saberá é que provavelmente é o único humano que resta nesse mundo giratório. A Terra acabará girando tão rápido que o resto das camadas começará a descascar, expondo o interior da Terra. Ela começará a se espremer do núcleo até se tornar semelhante a uma panqueca. Nada pode sobreviver neste momento. Tanto calor será produzido a partir do núcleo que o planeta aquecerá como um micro-ondas. Toda a água desaparecerá e parecerá um ponto vermelho no sistema solar. E assim que começar a se aproximar da velocidade da luz, o tempo congelará. As rochas e elementos flutuantes não se moverão e acabarão sendo distorcidos. E com esforço suficiente, a Terra acabará se transformando em um buraco negro. Claro, nada disso vai acontecer. De acordo com os cientistas, a Terra provavelmente desacelerará sua rotação. Desde que a Lua entrou em cena, a Terra vem desacelerando em cerca de 6 km por hora a cada 10 milhões de anos ou mais. Isso é devido à atração gravitacional da Lua sobre o nosso pequeno planeta azul. Provavelmente continuará assim. Mas, ei, por que tanta pressa? Se o Sol resolvesse parar de produzir luz, os animais selvagens seriam os primeiros a perceber isso. A maioria deles precisa da luz do dia para perambular por aí, principalmente nas grandes savanas da África. As zebras, os gnus e as girafas necessitam do dia para mudar de lugar e fugir dos predadores. Assim que o sol se põe, é a hora deles dormirem. Se a estrela escurecer de repente, os animais não vão entender o que está acontecendo e vão virar almoço dos predadores. Criaturas noturnas ficariam igualmente confusas se isso ocorresse. Os pássaros geralmente migram durante o dia, então não ouviríamos nem veríamos nenhum deles. Devemos muito a eles por comerem insetos no céu. Bem, a eles e aos morcegos. Mas, se você estiver em uma região onde não há morcegos, pode apostar que os insetos vão reinar. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Os humanos perceberiam os efeitos também. Estamos acostumados a ver o sol brilhando ao meio-dia, mas sem ele viveríamos na total escuridão. Seria difícil sobreviver. Se escurecesse de repente, teríamos apenas cerca de 8 minutos para aproveitar o restinho dele.
é que esse é o tempo que ele leva para percorrer milhares de quilômetros pelo sistema solar. Precisaríamos usar luzes UV para plantar, mas as colheitas não seriam suficientes para alimentar o mundo inteiro, sem contar a queda de temperatura. Sobreviver seria difícil em planícies abertas. Todos teriam que se esconder em abrigos aquecidos. As plantas precisam da fotossíntese para crescer. Sem ela, é impossível termos plantações de qualquer coisa. O pão não existiria, já que é preciso de trigo. Até as algas nos oceanos necessitam da fotossíntese para sobreviver. E elas são a maior fonte de oxigênio que temos, depois das árvores. Isso significa que os níveis de oxigênio também iriam diminuir. Grandes corpos de água, como lagos, oceanos e mares, também começariam a ficar sem oxigênio para manter a vida marinha. Uma das principais fontes de vitamina D é o Sol. Existem outras formas de obtê-la, mas o astro-rei é a melhor e mais conveniente. Sem vegetais ou qualquer vegetação, todos os herbívoros teriam que vagar por aí em busca dos últimos pedaços de mato na terra ou alguma folha esquecida. Em pouco tempo eles ficariam sem comida, o que também seria uma má notícia para nós humanos, já que precisamos de animais como vacas, cavalos e ovelhas para nossa sobrevivência. Isso tudo não aconteceria do dia para a noite. Claro, os oceanos continuariam aquecidos por algum tempo, mas em algum momento ficariam gelados até congelarem. A Terra ainda é um planeta movido por um núcleo de ferro que produz muito calor. Isso não seria suficiente para manter o planeta quente. Nosso próximo passo seria encontrar abrigos apropriados para nos mantermos aquecidos. Se isso acontecesse da noite para o dia, é bem provável que não teríamos abrigos já prontos para esse cenário. A menos que você, ao assistir a este vídeo, decida construir um daqui a pouco. Esse abrigo especial teria que prover calor 24 horas por dia e ser capaz de cultivar plantas usando luz UV. Equipamentos movidos à energia solar seriam coisa do passado. As pessoas teriam que usar roupas especiais para andarem por aí ao ar livre. Como estaria muito escuro, precisaríamos de luzes fortes ou de óculos poderosos com visão noturna para enxergar alguma coisa. As áreas firmes ficariam desoladas. Criaturas noturnas que conseguem lidar com temperaturas baixas dominariam tudo. Estruturas entrariam em colapso por causa da falta de oxigênio. O concreto precisa dele para se manter intacto. Os abrigos sobre os quais falamos teriam um estoque limitado de oxigênio também. Precisaríamos arrancar muitas árvores e colocá-las sob uma forte luz UV para que elas produzissem esse gás. E estas, por sua vez, fabricariam seu ecossistema em grandes abrigos subterrâneos. Os oceanos sobre a superfície congelariam aos poucos. Extrair qualquer recurso natural do fundo do mar, como gás ou óleo, seria impossível. O grande objeto que antes era uma estrela brilhante e ensolarada ainda continuaria flutuando por aí. Mas e se o Sol desaparecesse de repente? Bem, praticamente a mesma coisa, só que muito pior. Ele é o maior objeto celeste do nosso sistema solar e o que mantém todos os planetas organizados. Eles orbitam ao redor da estrela, cuidando de sua própria vida. Sem algo grande assim para mantê-los estáveis, começariam a flutuar por aí aleatoriamente. Alguns poderiam até colidir nos outros. Em outros casos, dariam voltas e depois partiriam espaço afora até encontrar uma nova estrela para orbitar ao redor. A Terra poderia ou não ser um desses planetas. Ela ainda estaria escura e voaríamos pelo espaço a uma velocidade diferente. Além disso, não giraria ao redor de si mesma e muitos objetos bateriam em nós. Estaríamos no caminho de cometas enormes, só esperando para nos derrubar. O frio não seria mais uma ameaça, o nosso futuro é que seria. Isso significa que teríamos que cavar abrigos subterrâneos mais profundos. Não teríamos mais atmosfera para prender qualquer forma de calor ou algo do tipo, e flutuaríamos por uma eternidade. Mas vamos voltar para o cenário onde o Sol apenas escureceu. Não se preocupe, nosso planeta continuaria orbitando a estrela junto com os demais planetas. As temperaturas continuariam despencando até nada ser capaz de sobreviver sobre a superfície. A escuridão duraria dia e noite. Só as bactérias e possivelmente os tardígrados conseguiriam resistir a tudo isso. Os tardígrados são criaturas microscópicas que sobrevivem a praticamente qualquer coisa, até no espaço sideral. Em algum momento, o oxigênio seria extinto da superfície terrestre e não haveria mais nenhuma forma de vida lá, só essas criaturas. Como elas seriam dominantes, talvez pudessem evoluir, crescer e se reproduzir muito mais. Centenas de milhares de anos depois, os humanos teriam que evoluir a ponto de conseguir viver em cavernas subterrâneas. Nossos olhos seriam muito maiores para absorver o máximo possível de luz. Nossa pele ficaria mais clara, já que não haveria sol debaixo do solo. Nossa audição também ficaria muito mais sensível, já que o subterrâneo criaria ecos. Ainda teríamos o intelecto que temos hoje, mas nossos corpos estariam prontos para a superfície.
A principal ameaça seriam os tardígrados gigantes se arrastando por toda parte. Sob o microscópio, eles parecem até fofinhos, mas imagine se fossem do tamanho de um urso polar. Acho que você não gostaria de ver um desses em seu quintal. Eles conseguem viver em qualquer lugar, então entrariam nos abrigos em algum momento, se tornariam ferozes e teriam vários tamanhos e formatos. A essa altura, os humanos não seriam mais a espécie dominante, já que precisariam se esconder no subterrâneo. Alguns tardígrados de tribos diferentes não seriam simpáticos uns com os outros. Cidades grandes que costumavam ficar abarrotadas de gente seriam o lar desses animais, que são conhecidos como ursos d'água por parecerem um pouco com eles. Só que essas feras de 8 patas seriam muito maiores. Os ursos e a maioria dos animais seria extinta da superfície terrestre. Sob o gelo, algumas criaturas que vivem nas profundezas do mar iriam prosperar e se mudar para mais perto da superfície. E esses animais já estavam acostumados a viver na escuridão, longe do sol, mas após milhares de anos dominando as águas, cresceriam atingindo estaturas gigantes. Alguns se adaptariam passando a rastejar em solo. Apesar de a superfície estar congelada, ainda encontrariam formas de quebrar o gelo e abrir caminho. Os humanos, enquanto isso, criariam canais e redes subterrâneas gigantes e construiriam cidades e colônias. Nós dominaríamos os túneis, e nossas mãos e pés cresceriam até parecerem teias. Seríamos donos desse universo subterrâneo e continuaríamos sendo a espécie mais inteligente da Terra. Conseguiríamos guardar peças antigas de arte da superfície e registros importantes para permanecermos o mais humano possível. E seríamos capazes de sobreviver, apesar dos pesares. E se vivêssemos em um mundo onde a Lua e o Sol trocassem de lugar? Sim, eu sei o que você está pensando. As consequências seriam surpreendentes e catastróficas. Mas aqui está uma visão interessante. E se de alguma forma sobrevivêssemos a tudo isso? Como seria a nossa vida em um mundo tão novo e o que aconteceria com o Sistema Solar? É hora de descobrir. Vamos começar com a Lua. Você sabia que a Lua é responsável pelas marés na Terra? Sabe, tipo o oceano entrando e saindo como se estivesse jogando vôlei de praia. Tudo graças à atração gravitacional do nosso satélite. A Lua também ajuda a estabilizar a rotação da Terra. Isso é muito importante se você não quiser acabar como um certo planeta que gira de lado. Olha você, Urano. Além disso, ela funciona como um escudo, protegendo-nos de alguns dos raios cósmicos mais nocivos, asteroides e detritos espaciais. É como se fosse nosso guarda-costas pessoal. E sem o nosso satélite, talvez não estivéssemos aqui contando piadas e aproveitando a vida. Alguns cientistas acreditam que a Lua desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vida na Terra. Sem sua atração gravitacional, poderíamos ter um clima loucamente irregular. Além disso, a Lua poderia ter redistribuído a água em nosso planeta, e todos nós sabemos que água significa vida. Quanto ao Sol, todos nós sabemos como ele é importante. Ele fornece luz, calor e energia para todos os planetas. Mas, como todo bom anfitrião de festas, o Sol às vezes pode ficar um pouco intenso demais. Nunca se esqueça de que ele é uma estrela extremamente poderosa e maciça com uma temperatura de superfície de cerca de 5.337,8 graus Celsius. Se não fosse pela nossa camada de ozônio, todos nós seríamos queimados instantaneamente. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149.668.992 quilômetros. Os cientistas pegaram essa distância e a transformaram em uma unidade de medida, uma unidade astronômica, ou UA. A distância mais próxima que a Terra poderia se aproximar do Sol sem ser completamente destruída é de cerca de 0,9 UA. Ao mesmo tempo, se nos afastarmos demais, mais do que cerca de 1,2 UA, nosso planeta se transformará em uma bola de neve. Portanto, tivemos muita sorte com nossa localização. Enquanto isso, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 0,002 UA, ou 386.242 quilômetros. É muito perto de nós. Agora que sabemos o quanto esses dois são importantes e o quanto a posição deles afeta nosso mundo, vamos tentar trocá-los. Certamente nada de ruim vai resultar disso, né? Primeiro, vamos imaginar por um momento que o Sol estivesse no lugar da Lua. Você provavelmente já sabe o que acontecerá conosco. O calor intenso e a radiação do Sol seriam como a pior sauna do mundo, com a temperatura da Terra aumentando rapidamente. Qualquer ser vivo na Terra deixaria para trás nada além de uma pilha de cinzas. Mas a destruição não pararia por aí.
A atmosfera e os oceanos seriam destruídos pelo vento solar, deixando o planeta exposto e vulnerável à radiação e às partículas provenientes do Sol. Seria como um secador de cabelo espacial gigante a todo vapor, com a atmosfera e os oceanos da Terra sendo destruídos instantaneamente. Esqueça o derretimento das calotas de gelo. O planeta inteiro seria uma grande poça. Mas essa foi uma resposta cientificamente precisa. Que chato. Mas e se pudéssemos sobreviver a essa catástrofe de alguma forma? E se tivéssemos alguma tecnologia super avançada para nos proteger de sermos fritos até ficarmos crocantes? Em primeiro lugar, mesmo que nosso planeta sobrevivesse de alguma forma, as coisas ainda ficariam muito quentes, pois o Sol ainda emitiria muito mais calor e energia do que a Lua. Além disso, ao contrário da Lua, que passa por períodos de escuridão durante sua noite lunar, o Sol tem uma fonte de energia constante por meio da fusão nuclear. Pelo menos não teríamos que nos preocupar com o congelamento todas as noites. Estaríamos apenas suando muito durante o sono. É claro que todo esse calor extra teria alguns efeitos graves em nossos ecossistemas. As plantas e os animais precisariam se adaptar para sobreviver, e poderíamos ver algumas mudanças importantes na forma como a vida na Terra funciona. Imagine a confusão dos animais noturnos. Sem a Lua, eles não teriam ideia de como navegar ou caçar. Então, o que faríamos nesse mundo novo e super quente? Bem, talvez pudéssemos construir algumas estufas de alta tecnologia para reter todo esse calor, ou poderíamos usar alguns espelhos gigantes ou outras superfícies refletoras para manipular a quantidade de luz solar que a Terra recebe. Em seguida, temos a gravidade do Sol. Lembra-se de que dissemos que a atração gravitacional da Lua é a ideal para estabilizar a órbita da Terra? Então, se a substituirmos por uma estrela inteira, as coisas ficarão bem malucas. Estamos falando de mudanças extremas nas estações do ano, no clima e em todos os tipos de travessuras relacionadas ao tempo. Sua vida cotidiana pareceria que está tentando fazer o tchá-tchá durante um terremoto. A rotação da Terra também se aceleraria drasticamente. Isso significa dias mais curtos, noites mais longas e muita confusão com horários de trabalho e aniversários. Então, há alguma maneira de consertar isso? Bem, hipoteticamente, poderíamos usar algumas espaçonaves enormes ou outras tecnologias para ajustar artificialmente a órbita e a rotação da Terra. Por exemplo, poderíamos lançar foguetes ou rebocadores espaciais que empurrariam lentamente nosso planeta para uma nova órbita mais estável e consistente. E isso não é tudo. Todo esse jogo de gravidade também significaria novas ondas gigantescas de proporções épicas. Estamos falando de ondas tão altas que os surfistas precisariam de tanques de oxigênio apenas para pegar uma carona. Imagine tentar navegar em um barco em meio a um furacão enquanto monta em um cavalo bronco. Iha! A Lua também mistura nutrientes no oceano e ajuda a sustentar a vida marinha. Portanto, se trocássemos o Sol pela Lua, essas águas ricas em nutrientes seriam coisa do passado. O oceano se tornaria uma sopa estagnada e sem vida, com nada além de algas e plâncton para nos fazer companhia. Teríamos que recorrer a sanduíches de algas marinhas e beber água dessalinizada apenas para sobreviver. E, sejamos realistas, ninguém quer viver em um mundo sem sushi. Então, o que podemos fazer? Bem, poderíamos tentar de alguma forma criar marés artificialmente ou imitar a atração gravitacional da Lua sobre o oceano. Por exemplo, usando bombas ou outros mecanismos para movimentar grandes volumes de água de forma a criar um efeito de maré semelhante. Ou podemos tentar ajudar a vida marinha a se adaptar ao novo oceano, menos rico em nutrientes. Talvez desenvolvendo a criação de peixes ou a aquicultura. Por fim, não se esqueça da radiação. O Sol é basicamente uma fábrica de radiação. Isso pode afetar seriamente a nossa saúde e nossos dispositivos eletrônicos. Você acha que seu celular quebra por qualquer coisa? Imagine o que aconteceria com ele em uma explosão solar gigante. Precisaríamos de uma tecnologia de blindagem muito avançada para nos proteger. Estamos falando de materiais que podem suportar temperaturas mais quentes do que o traseiro de um jalapeño e campos magnéticos poderosos o suficiente para desviar partículas carregadas. Ah, e toneladas de protetor solar. Em resumo, se substituíssemos a Lua pelo Sol e de alguma forma conseguíssemos evitar consequências catastróficas, seria um mundo completamente diferente do que conhecemos. Mas não seria apenas a Terra que sentiria esses efeitos. Então, o que aconteceria com o restante do nosso sistema solar? Para começar, se o Sol, com sua louca atração gravitacional, tomasse o lugar da Lua, ele começaria a bagunçar seriamente as órbitas dos outros planetas, que poderiam ser lançados em direções aleatórias como carrinhos de bate-bate.
Os planetas também experimentariam um pouco de personalidade ardente do Sol. Eles teriam que lidar com toda a radiação e partículas carregadas. Por fim, o campo magnético do Sol é incrivelmente forte, e se ele tomasse o lugar da Lua, os outros planetas seriam forçados a dançar conforme sua música. Isso poderia causar tempestades elétricas, auroras e outros efeitos elétricos malucos em toda parte. E o que aconteceria com a própria Lua? Infelizmente, seu reinado no centro do nosso sistema solar não durará muito tempo. Provavelmente ela começará a orbitar o Sol e será devorada por ele, ou simplesmente voará para longe como um passarinho livre. Então é isso aí. Essa foi a nossa pegadinha cósmica que deu terrivelmente errado. O que podemos dizer? Vamos apenas agradecer por esse cenário não ser fisicamente possível e, em vez disso, apreciar a bela Lua e o Sol vivificante a uma distância segura e confortável. Uau! A luz do lado de fora da sua janela ficou mais brilhante. São 9h30 da noite e você tem uma prova importante amanhã. Você olha para fora para ver se seus vizinhos estão usando os holofotes novamente, mas eles estão do lado de fora olhando para o céu. Você coloca a cabeça para fora e percebe que a lua ficou muito maior, o dobro do tamanho. Então corre para fora e pergunta às pessoas o que está acontecendo, mas elas também não têm ideia. Você tira uma foto e publica nas mídias sociais. Rolando pelo seu feed, vê que todo mundo está falando sobre isso. O céu escuro está mais brilhante porque a lua tem mais espaço para refletir a luz do sol, tornando a luz mais intensa. Você pode sentir um ligeiro desequilíbrio enquanto caminha. Toda vez que dá um passo, parece que está andando mais levemente do que o habitual. Como a lua se tornou tão grande, sua atração gravitacional se tornou mais forte, então a gravidade se tornou mais fraca. De repente, você olha abaixo e nota que as suas meias estão molhadas. Você corre e pula em cima de um carro e vê que tem água inundando seu bairro. Todo mundo tenta encontrar um terreno mais alto ou voltar para casa. Não foi um hidrante que quebrou e está vomitando água. É a água do oceano se infiltrando. Você está confuso e perde o equilíbrio. Escorrega e cai na água enquanto ela não para de subir. Algumas pessoas entraram em seus carros, mas não podem dirigir a lugar nenhum por causa da água. Você mora perto do oceano, mas nunca houve um tsunami ou nenhum relatório de inundação em toda a sua vida. Não há terremotos relatados ao redor da área, então algo estranho está acontecendo. Você corre de volta para sua casa, tentando ver se consegue pegar o seu antigo bote inflável para ajudá-lo com a inundação. O único problema é que você precisa inflá-lo, mas não está com a bomba. Você o infla com a boca no início, mas levará uma eternidade para enchê-lo. Então procura uma alternativa em casa e encontra o secador de cabelo. Você o conecta e infla o bote o máximo possível até poder usar a boca para fazer o resto. O nível da água sobe a cada segundo e agora entrou em sua casa. Você prepara uma mochila com uma boa lanterna, um pouco de comida e cobertores térmicos. Você desce e vê que a água está agora na altura dos joelhos. Continua andando até chegar à porta. Quando sai, a água o empurra para a esquerda e para a direita, já que as ondas são muito fortes. Como a gravidade mudou, não é fácil nadar por aí. Você prepara o bote e o usa para flutuar pela correnteza em sua rua. Pior ainda é que a água está congelante. Depois de um tempo, você chega à rodovia de onde a água vem diretamente da praia. Você chega a uma superfície alta e pega o seu telefone, que estava em um compartimento protegido na sua mochila, por segurança. Só tem 15% de bateria, mas você trouxe uma bateria extra. Você liga para sua família para ver o que está acontecendo, mas eles também não têm ideia. Aí se aventura na floresta e tenta identificar uma cabana antiga que costumava visitar quando criança, para ver se deixou sua velha bicicleta lá. Depois de alguns minutos, você a encontra e atravessa a montanha para fugir da inundação. Parece que você não consegue se equilibrar, já que a gravidade o está afetando. Alguns cientistas se sentam com laptops e planilhas, tentando entender o que está acontecendo. Todo mundo está gritando e sugerindo soluções aleatórias, mas nada parece fazer sentido. Depois de um tempo, o chefe da NASA decide lançar um foguete não tripulado até a Lua. O foguete estará pronto em algumas horas, e todos estão aguardando ordens. 3, 2, 1, partiu. O foguete voa no ar e se aproxima da Lua. Ele sai da atmosfera terrestre e viaja a toda velocidade nessa direção. Depois de 1 ou 2 dias, todos recebem imagens ao vivo da Lua gigante.
De acordo com os estudos, o foguete não pode chegar muito perto da Lua, pois pode ter uma atração gravitacional mais forte. No entanto, as imagens mostram que pequenas partículas estão flutuando ao seu redor, semelhantes aos anéis de Saturno. Esses anéis parecem um disco gigante ao redor do grande planeta, mas de perto são apenas partículas do tamanho de grãos de arroz até a extensão de um ônibus grande. Elas estão orbitando Saturno por causa da atração gravitacional. As imagens mostram que essas partículas são grandes e pequenas, o que não torna seguro para o foguete se aproximar. Então ele fica suspenso nas proximidades para orbitar a Lua e solta um mini foguete que se parece com um drone para se aproximar. As partículas têm muitos quilômetros de espessura, dificultando a manobra do mini foguete. Ele voa mais perto e as partículas começam a bater nele. Ainda bem que o mini foguete é resistente. O mini foguete finalmente passa pelas partículas e pousa na Lua. A gravidade ficou mais forte desde que ela aumentou de tamanho, o que quase quebrou o foguete. Ao pousar, outro robô sai e começa a dirigir pela superfície, tentando obter algumas pistas. No momento, nada está acontecendo, mas se percebem alguns tremores vindo do centro da Lua. O núcleo lunar está reagindo de forma anormal. Parece que está ficando cada vez maior. Os cientistas não sabem se ele vai parar de crescer em um determinado ponto, então a única maneira de descobrir é fazer um buraco para desvendar o motivo. Você está pedalando e chega ao outro lado da montanha. O chão está tremendo e seu equilíbrio está piorando. Você olha para a montanha e vê que todo o outro lado da cidade está inundado. Pega o seu bote e suprimentos e chega lá. Você encontra um barco a remo e rema o mais rápido possível até chegar ao farol. De lá, pode tentar encontrar a estação da NASA. De repente, você vê um grande foguete irromper do chão para o céu. Você sabe de fato que seu irmão está lá trabalhando, mas os celulares não estão funcionando. Você rema até lá para sua segurança. O pequeno foguete que pousou aciona uma pequena broca forte o suficiente para ir quilômetros em direção ao centro. Levará dias para chegar à profundidade, então a NASA já está lançando outro foguete para voar e levar uma broca maior. O único problema é que a Lua está ficando maior, então as partículas ao redor também se acumulam muito mais. A Lua está atingindo o tamanho da Terra, aumentando a cada minuto. A inundação pode chegar a várias cidades costeiras e muitas micro-ilhas podem ser submersas, então isso precisa ser prevenido. A gravidade pode afetar a estrutura da maioria dos prédios, fazendo com que eles entrem em colapso um por um, mas o pequeno robô não vai deixar isso acontecer. Ele está perfurando para descobrir o que está acontecendo com a Lua. Algumas das rochas parecem estar ficando mais quentes à medida que se escava. Isso pode ser um sinal da Lua se expandindo, que pode acabar explodindo. Os cientistas da sala estão perplexos e não sabem o que fazer. O cientista principal, que é o seu irmão, liga para você, mas a ligação não completa. Enquanto isso, você ainda está remando, tentando chegar à NASA. No caminho, você volta para as montanhas para ficar em terra firme. Quando chega de volta à antiga cabana, vê alguns homens estranhos usando casacos procurando por você. Vocês se encaram até que eles começam a persegui-lo. A aparência deles é estranha, como se não fossem da Terra. A broca atingiu sua profundidade máxima e não pode mais descer. Além disso, a transmissão de controle está ficando mais fraca. De repente, uma figura aparece do nada e pisca suas luzes no robô. A transmissão corta e mostra apenas pequenos trechos da figura gigante que está olhando para o robô. Uma pequena criatura desce da figura e caminha em direção ao robô. Todos da NASA estão surtando e gravando tudo. Ninguém acredita no que está acontecendo. Depois de um tempo, a criatura transmite um sinal que a NASA não consegue decifrar. Mas a criatura parece amigável. Ela volta para sua nave e em um instante desaparece no ar enquanto se teletransporta. A Lua começa a encolher, está voltando ao seu tamanho normal. Todo mundo comemora na NASA e ao redor do mundo. As correntes se tornam mais calmas e se retiram para a costa. Ainda bem que todos chegaram a colinas mais altas antes. Um dia você está andando pela rua usando uma máscara conectada a um tanque de oxigênio. Não há nuvens no céu, nem em nenhum lugar do mundo há vários meses. Você percebe que uma garota está com dificuldade para respirar, então empresta sua máscara para que ela possa respirar. Aí alguém grita: "Proteja-se!" Agora há um apito alto e você vê algum tipo de força invisível arrancando árvores do chão e empurrando carros estacionados. Assim se esconde na casa mais próxima. Um forte vento gelado passa.
todas as estranhas mudanças neste mundo são causadas pela atmosfera que virou de cabeça para baixo. Para entender o que aconteceria se a atmosfera da Terra mudasse de forma tão drástica, precisamos primeiro entender o que é uma atmosfera. Em palavras simples, trata-se de um manto de ar que cobre nosso planeta e nos aquece, nos protege e nos permite respirar. São 5 camadas principais: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a mais pesada, cerca de 80% da massa total da atmosfera está aqui. Nuvens, poeira e partículas de água voam nessa primeira camada, que é preenchida com mais oxigênio do que as outras e exerce a pressão atmosférica mais forte sobre nós. O fato é que todo o ar ao nosso redor tem peso. No nível do solo é de aproximadamente 15 libras por polegada quadrada. Ele envolve todos os objetos materiais, mas não sentimos nada porque nossa pressão interna é igual a essa. O ar está disperso na atmosfera e no solo. Quanto mais alto formos, menores serão a pressão atmosférica e os níveis de oxigênio. Por exemplo, os alpinistas, ao subirem uma montanha alta, usam tanques de oxigênio para ajudar seus corpos a se adaptarem às mudanças no ar. Há uma pressão artificial dentro dos aviões para que as pessoas se sintam confortáveis durante a decolagem, o pouso e todo o voo. Assim, o ar mais saturado e ao mesmo tempo mais pesado está na primeira camada, mas em uma atmosfera invertida, ela seria a mais distante de nós. A próxima camada é a estratosfera, que desempenha a função de um escudo. Ela é composta de ozônio, que absorve a maior parte da radiação solar, impedindo-a de chegar ao solo. Em palavras simples, os raios solares são filtrados pela estratosfera. Eles perdem suas propriedades nocivas e nosso planeta recebe calor seguro. Em seguida vem a mesosfera. Nessa camada você pode experimentar as temperaturas mais baixas do mundo. A pressão atmosférica é baixa ali, mas o ar é denso o suficiente para queimar os meteoritos que passam. A termosfera segue a mesosfera. Ela recebe um golpe quente dos raios solares. A temperatura ali é de cerca de 2.000 graus Celsius, quase 1,5 vezes mais alta do que em um vulcão. E a quinta camada é a exosfera, a última fronteira de nossa atmosfera antes do início do espaço aberto. A pressão ali é tão fraca que as moléculas de gás escapam e vão em direção a estrelas distantes. Então, é assim que tudo funciona em uma atmosfera comum. Os raios solares incidem sobre a exosfera, onde quase nada acontece. Em seguida, eles aquecem a termosfera e passam pela mesosfera fria. A luz solar se resfria ao passar pela camada de ozônio na estratosfera. Depois, seus raios passam pela camada mais pesada e densa da troposfera e chegam ao solo. E agora vamos ver como tudo isso funcionaria na atmosfera invertida. A troposfera, com todas as nuvens, água e oxigênio, subiria até o topo. Os raios solares queimariam toda a umidade. As nuvens desapareceriam do céu. Em seguida, os raios esfriariam ligeiramente ao passar pela camada de ozônio. A estratosfera absorveria toda a radiação. Em seguida, os raios passariam pela mesosfera fria e chegariam rapidamente à superfície do nosso planeta. A termosfera e a exosfera não teriam quase nenhum efeito sobre os feixes. Se nosso planeta tivesse uma atmosfera invertida, começaria uma grande seca. Todas as nuvens de chuva se dispersariam nas camadas superiores e toda a umidade da Terra começaria a evaporar e a se acumular na exosfera e na termosfera. Assim, teríamos uma nova troposfera. Ela seria preenchida com gases, partículas de água e poeira. A troposfera anterior, que agora estaria no topo, perderia seu peso e se transformaria em uma exosfera. Mas o que aconteceria com o oxigênio nesse momento? Quanto mais alto formos, menor será a pressão e menos desse elemento. Porém, na atmosfera invertida, haveria menos oxigênio e menos pressão perto da superfície da Terra. No início, as pessoas se sentiriam como se estivessem no Monte Everest. Muitas perderiam a consciência ou sentiriam tonturas graves. Outras teriam enxaquecas fortes e se sentiriam mal por causa da dilatação dos vasos sanguíneos. Mas o que aconteceria com aquelas que passam muito tempo escalando montanhas altas? Elas se adaptariam mais facilmente, e as demais teriam que fazer o mesmo na atmosfera invertida. E quando as pessoas se sentissem confortáveis em tais condições, começariam a desfrutar dos benefícios. Sentiríamos menos resistência do ar. Seria como um vácuo no espaço. Os carros andariam mais rápido e usariam menos gasolina. Criaríamos trens que se moveriam na velocidade do som. Ao correr, ficaríamos menos cansados. Mas, ao mesmo tempo, os aviões voariam muito mais lentamente, pois teriam de atravessar camadas espessas de ar. Não choveria por longos períodos de tempo e sempre haveria sol. Em vez de mau tempo, enfrentaríamos correntes de jato.
Esses poderosos ventos gelados circulam nas camadas superiores da atmosfera, sopram sobre o topo do Monte Everest e representam um sério perigo para os alpinistas. Quando os raios solares aquecem o ar, este sobe e encontra ventos frios, que empurram o ar quente ainda mais para cima, onde se transforma em correntes de jato. Esses ventos uivam a mais de 110 km por hora e podem facilmente arrancar uma árvore ou alguns telhados. Teríamos que construir casas e abrigos resistentes para sobreviver a essa calamidade, mas no final, a superfície da Terra se aqueceria e empurraria as correntes de jato para cima. Em outras palavras, mesmo que a atmosfera virasse de cabeça para baixo, tudo voltaria ao seu lugar mais cedo ou mais tarde. Talvez acontecesse em algumas centenas de anos ou milhões de anos. De qualquer forma, as leis da física e da natureza devolveriam nosso planeta ao seu estado anterior. No entanto, todas as criaturas vivas talvez não vivam o suficiente para ver isso. Mas e se a atmosfera do planeta estivesse constantemente se invertendo? É improvável que isso aconteça na Terra, mas um objeto espacial no Sistema Solar tem uma atmosfera invertida. Todas as partes sólidas nele evaporam e sobem, e a atmosfera afunda e se torna mais densa. Assim, o solo e o céu desse corpo espacial continuam se alternando. Esse estranho objeto celeste é Plutão, que antes era considerado um planeta. A distância média entre Plutão e o Sol é de cerca de 5,8 bilhões de quilômetros. Ele tem ainda uma órbita elíptica ou oval, que também é inclinada para longe das órbitas dos outros planetas. Quando Plutão se aproxima do Sol, recebe um pouco de calor, que é suficiente para transformar o gelo da superfície em gás. Quanto mais alto esse gás se eleva, mais quente se torna. Isso é bastante estranho porque na Terra acontece o contrário. Quanto mais alto o ar, mais frio fica. Agora imagine um mundo que não tenha uma superfície sólida, mas apenas uma atmosfera. Esse é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema que consiste em gases. 90% é hidrogênio e os 10% restantes são compostos principalmente de hélio. Júpiter mantém todos esses gases dentro de si graças à sua poderosa gravitação. E quanto mais próximo do centro, maior a concentração. Se uma enorme nave espacial tentasse aterrissar na superfície do planeta, levaria muito tempo para chegar ao núcleo. Mas ao mesmo tempo seria impossível chegar ao centro, pois o peso dos gases circundantes esmagaria qualquer objeto material. Saturno tem uma estrutura semelhante. A gravidade de seus gases é tão forte que faz com que os anéis, compostos por pedaços de cometas e asteroides, girem ao redor do planeta. Esse manto de ar atmosférico aqui na Terra é ideal para todas as criaturas vivas. Por milhões de anos, a evolução vem criando organismos que podem se adaptar às condições da atmosfera. Isso é bom, não é? Se a Terra encolher e perder sua massa, a força da gravidade ficará mais fraca a cada dia. As pessoas conseguirão pular alto e flutuar no ar. Não haverá ar suficiente, pois toda a atmosfera simplesmente voará para o espaço. Todas as coisas ficarão leves. A água lentamente se transformará em gás, e a Estação Espacial Internacional e a Lua sairão da órbita terrestre e surfarão pelo espaço. Mas se a Terra começasse a encolher 2,5 cm por segundo e não perdesse massa, então todo o nosso sistema solar desapareceria dentro de 15 a 17 anos. O número de desastres aumentaria exponencialmente, e tudo isso começaria com um pequeno empurrão. Você está em um supermercado comprando comida quando de repente sente um terremoto. Ele não foi forte, mas fez um pacote de salgadinho cair da prateleira. A partir deste momento, a Terra começa a encolher para dentro. Imagine um balão esvaziando lentamente. O tamanho dele vai diminuindo a cada segundo, mas o peso permanece o mesmo, o que significa que sua densidade aumenta. A mesma coisa está acontecendo com o nosso planeta. Tudo, desde o núcleo até a crosta terrestre, está lentamente se comprimindo para dentro. Oceanos, vegetação, casas, tudo permanece igual. No primeiro dia, as pessoas não percebem a diferença. Nosso planeta encolhe 2 km por dia. Isso é 1/100º de 1% de toda a Terra. Depois de um mês, você começa a se sentir um pouco mal. Dor de cabeça, fraqueza, mais preguiça. Seu corpo sente mudanças na pressão. A Terra encolhe 64 km em um mês. O peso do planeta permanece o mesmo, mas a densidade aumenta. Quando você está em um objeto que está diminuindo com a densidade crescente, sente o fortalecimento e o enfraquecimento da gravidade ao mesmo tempo. É difícil mover os pés, mas a parte superior do corpo parece leve. Você mora perto da costa, então percebe que o nível da água subiu. Você pega um punhado de areia. Ela parece mais pesada que o normal, mas ao nível da sua cabeça, a areia perde um pouco de peso. Isso acontece pois há uma força de gravidade melhorada trabalhando abaixo.
Quanto mais alto se vai, mais fraca a gravidade fica. Mas a cada segundo, o nível de gravidade melhorada aumenta. Você pode chegar ao último andar de um arranha-céu e sentir uma leveza incrível. Mas quanto mais baixo se vai, mais forte se torna a pressão. Rápido! O arranha-céu logo cairá. A gravidade e a mudança da forma da Terra destroem cidades em todo o mundo. As fundações dos edifícios se rompem devido ao encolhimento constante da crosta terrestre. As casas ficam mais pesadas e fazem muito mais barulho quando caem. A poeira sobe alto no ar e voa para o céu. Uma parte da poeira assenta no solo mais rapidamente por causa da gravidade. Meses se passam. Nas florestas, as árvores caem à medida que o solo se comprime e quebra seus troncos. A agricultura é interrompida. Milho, trigo, girassóis, tudo para de crescer nessas condições. Depois de uma caminhada no parque, suas pernas ficam tão cansadas como se você tivesse corrido uma maratona. Quando está deitado na cama, é difícil se levantar. É como se um imenso imã estivesse puxando você para baixo. Além disso, você sente um peso nas pálpebras. Seu corpo constantemente sente a mesma tensão que você sente no meio do treino da academia. Você dormiria facilmente nos andares superiores, mas eles não existem mais, uma vez que todos os edifícios foram destruídos. A pressão atmosférica aumenta, e isso causa dores de cabeça. As usinas de energia e fábricas não funcionam mais. As barragens se romperam e a água está inundando muitas cidades. A internet desapareceu. Não há mais aviões voando no céu. Todas as ferramentas de navegação pararam de funcionar corretamente, pois toda a paisagem do planeta está mudando. Não há mais aparelhos eletrônicos funcionando no mundo. Todos os carros consomem mais gasolina à medida que seu peso aumenta graças ao aumento da gravidade. Você também fica um pouco mais pesado. Suas pernas têm que suportar uma carga enorme. Seus tênis estão rasgando por causa do aumento da pressão. Rochas e morros caem desabando no chão. Avalanches descem em lugares cobertos de neve. A alteração no tamanho das placas tectônicas desperta vulcões. Eles jorram milhões de toneladas de cinzas para o céu, mas elas rapidamente caem no solo. A areia das ampulhetas está fluindo mais rápido. O mesmo acontece com a água saindo das garrafas. Jogue uma bola de basquete para o alto e ela retornará para o chão mais rapidamente. E você não poderá jogar basquete, pois a bola não quica no chão. Agora ela está tão pesada quanto uma bola de boliche. O nível do mar está subindo cada vez mais. As camadas superiores dos oceanos inundam muitas cidades costeiras. A pressão da água no fundo do mar aumenta várias vezes. Nenhuma criatura consegue sobreviver em tais condições, então todas as enormes lulas e outros monstros nadam das profundezas para a superfície. À noite, você olha para o céu estrelado e percebe que a lua ficou um pouco menor. Ela está se afastando do planeta, mas não por muito tempo. Os astronautas da EEI entram em pânico. Parece que a estação se afastou do planeta. No entanto, eles ainda estão na órbita terrestre. O planeta está diminuindo de tamanho, mas não perde sua massa. As forças gravitacionais da Terra permanecem inalteradas para a EEI. Mas agora, a estação está voando muito mais rápido ao redor do planeta. A água inunda quase todos os continentes. As nuvens costumavam ficar altas no céu, mas agora elas descem mais e cobrem a superfície do planeta com uma névoa espessa. As gotas de chuva caem mais rápido e atingem o solo com mais força. A temperatura está caindo em todo o mundo. O planeta está se afastando do Sol e congela lentamente. Mas então tudo muda. A água volta para o lugar. Agora, a força gravitacional do planeta é tão forte que retorna os oceanos aos seus lugares. A pressão da água está aumentando. Será muito mais difícil de nadar, mesmo perto da costa. A densidade da Terra atinge dimensões gigantescas. Agora, se você tropeçar e cair, não conseguirá se levantar. Apenas pequenos animais e insetos conseguem se mover tão rápido quanto antes. Quanto mais leve é o objeto, menos a gravidade o afeta. 1 ano se passou. A Terra encolheu 750 quilômetros para dentro. O ar, os gases, a atmosfera, tudo se torna tão denso e pesado que é difícil respirar. Você não sobreviverá por muito tempo em tais condições. O planeta, cada vez menor, está se afastando do Sol. O céu vai ficando cinza à medida que a luz solar vai diminuindo. As noites estão ficando muito escuras. A lua não ilumina mais o céu noturno. Uma caneta esferográfica sobre a mesa parece mais pesada do que uma barra de academia. A mesa não aguenta e quebra com tanto peso. 8 anos se passaram. O
O planeta foi reduzido quase pela metade. No entanto, seu peso permanece o mesmo. Todos os mares e oceanos congelam devido à diminuição da temperatura e ao aumento da pressão. O planeta encolhido exerce enorme pressão sobre os minerais naturais escondidos dentro da crosta. Isso cria condições ideais para o surgimento de diamantes. Eles costumavam ficar a uma profundidade de 100 quilômetros, agora eles saem para a superfície. 10 anos se passaram. O diâmetro da Terra diminuiu 7.500 quilômetros. Nosso planeta é menor que a Lua, mas quase 80 vezes mais pesado. Todos os satélites espaciais que voam sobre o planeta caíram na Terra congelada. A Terra está se tornando um dos objetos espaciais mais pesados do universo. A sua força de gravidade atrai a Lua. Ela se desmoronou em milhões de pedaços e agora voa ao redor do nosso planeta na forma de um cinturão de pedras. 17 anos se passaram. Nosso planeta pode caber na ponta de um cabelo, mas ele não perdeu sua massa. A densidade gigantesca em uma área tão pequena transforma nossa Terra em um buraco negro que está ficando mais pesado e mais massivo. Todos os planetas do Sistema Solar estão entrando em colapso enquanto o gigante negro gravitacional está crescendo. A luz do Sol o atinge e nunca mais volta. O buraco negro absorve não apenas matéria, mas também o tempo. Ele se torna milhares de vezes mais pesado que o Sol. Nossa estrela se divide em milhões de finas faixas de luz e libera os mais poderosos fluxos de energia que são absorvidos pelo buraco negro. Você está relaxando no seu quarto, ouvindo música, quando de repente a internet cai. Então tenta reiniciar o telefone, mas ainda não há conexão. Do nada, sua irmã invade seu quarto em pânico. Ela está gritando algo sobre anéis. Que anéis serão esses? Nada está fazendo sentido. Então ela o arrasta para fora de casa e mostra o céu. Você olha para cima e vê faixas de objetos se formando quilômetros acima da superfície da Terra. Parece que sua irmã tem conexão. Vocês dois verificam na internet o que está acontecendo e em todos os lugares a mesma coisa está virando manchete. Anéis estão aparecendo de repente em nosso céu. A hashtag Anéis na Terra está batendo recorde e os vídeos estão super virais. Sua irmã não pode deixar de fazer o mesmo que todo mundo e tira um monte de selfies com o céu. Você corre até a TV na sua sala para ver as notícias. Os cientistas estão alertando sobre uma catástrofe que se aproxima e explicando que todos devem permanecer dentro de casa. Mesmo sendo um dia sem nuvens no meio do verão, o tempo parece estar ficando cada vez mais frio. De repente, o sinal é cortado. Outros canais também não mostram mais nada. Então você vê seus vizinhos fazendo as malas e saindo. Outros seguem o exemplo. Você hesita um pouco, mas decide fazer o mesmo, afinal. Sua irmã ainda está do lado de fora, tirando selfies quando você insiste que ela o acompanhe para buscarem algumas respostas. Vocês dois entram no carro e dirigem para a cidade. Os anéis lá no alto parecem ganhar mais massa a cada segundo. O frio aumenta cada vez mais. Você vai para a universidade para ver se alguém sabe de alguma coisa, mas não tem ninguém lá. Apenas um carro no estacionamento. E o bom é que ele é de alguém conhecido. Vocês entram correndo e encontram um professor de astronomia fazendo alguns cálculos rápidos e tentando descobrir por que tudo isso está acontecendo. Ele insiste para você sentar e começar a explicar. Ninguém sabe do que se trata, mas isso está limitando a exposição do Sol na Terra. O que explica porque está ficando mais frio a cada minuto. E o motivo de os anéis estarem ficando mais grossos também é um mistério. Em Saturno, os anéis são feitos de gelo e partículas de rocha, que podem ser tão pequenas quanto uma formiga ou do tamanho de um ônibus. As rochas podem ser restos de detritos de meteoros ou mesmo de planetas anões. Mas como a Terra fica bem perto do Sol, o gelo não estaria flutuando logo acima de nós. Todas essas rochas empilhadas acabam bloqueando o acesso do nosso planeta ao Sol para nos aquecer e nos dar luz. O professor continua explicando que a Terra entrará em uma nova era do gelo e os níveis de oxigênio se esgotarão dentro de 1 ano, a menos que esses anéis recém-surgidos desapareçam em breve. Isso também explica por que não há conexão de internet. As rochas que formam os anéis estão atingindo e quebrando os satélites. De repente, há um barulho alto, como o de uma campainha do lado de fora. Vocês três saem e veem um helicóptero disparando um alarme com uma luz vermelha piscando. Todos para suas casas agora! Isso não é um treinamento! Todos, voltem para casa! Você entra no carro com sua irmã, mas as vias estão congestionadas. É preciso seguir a pé, o que levará 2 horas. Não tem como alguém ficar ao ar livre. Vocês se aventuram, vendo todos presos no trânsito. Estão todos discutindo, um verdadeiro caos. Você tenta não ser pego no meio dessa loucura e escapa até a rodovia.
Com os anéis ficando mais grossos, menos luz do sol está entrando. Essa informação da Era do Gelo ficou presa na sua cabeça, o deixando ainda mais assustado. Você respira fundo e vê uma névoa saindo de sua boca. O céu está ficando mais escuro e vocês ainda não estão em casa. Sua irmã está cansada e precisa descansar, mas você a incentiva a seguir em frente. Então, encontra uma loja de roupas abandonada e entra. Na verdade, os balconistas estão dando jaquetas grossas para todos vestirem. Vocês pegam as suas. Só falta mais uma hora para chegar em casa e o céu está completamente escuro. Não existe a menor chance de sair nessas condições. Então, o jeito é acampar na loja. Eles montaram uma mini fogueira no meio dela e fizeram sacos de dormir improvisados com o resto das roupas não utilizadas. Felizmente, há comida suficiente para alimentar a todos. No meio da noite, o fogo se apaga e não dá mais para ver o lado de fora da loja. Você vai até a janela e a abre. Uma enorme pilha de neve cai para dentro e acorda a todos. É metade de janeiro e uma tempestade de neve se formou durante a noite. Todos estão congelando, então refazem o fogo. Não tem rádio nem nenhuma maneira de saber o que está acontecendo. O vento aumenta e começa a sacudir a loja. As coisas começam a cair das prateleiras, mas todos estão aconchegados perto do fogo. No dia seguinte, você olha para fora e vê toda a área coberta de neve, mesmo sendo um lugar ensolarado onde quase não chove. E os anéis na atmosfera externa estão ainda maiores do que na noite anterior. Do nada, um caminhão, cheio de gente, para e o motorista diz que há um abrigo para todos a alguns quilômetros de distância. O veículo tem correntes nos pneus e está equipado para as piores condições de neve. Mesmo sendo de manhã, o céu está muito escuro. Todos vocês entram. Carros abandonados, alguns com as portas ainda abertas, estão espalhados por toda parte. O caminhão passa por eles ou simplesmente por cima dos que estão no caminho. Ele para ao lado de uma ambulância e leva todo o equipamento para socorrer quem precisa. Ao passar por sua vizinhança, dá para ver sua casa inteira coberta de neve. A grande árvore do seu quintal caiu com o peso da neve e quebrou o telhado, deixando que a neve invadisse a casa. O caminhão passa rápido e chega ao abrigo que, para sua surpresa, é o shopping. Você sai e vê muitos dos moradores da cidade sendo conduzidos a várias lojas, que agora se transformaram em dormitórios e unidades de saúde. O seu é em uma loja de esportes, com um monte de outras pessoas. Sua irmã também pode dormir junto. E, para sua sorte, dá para ver o professor ajudando algumas pessoas. Mas logo depois disso, uma forte explosão atinge o shopping e estilhaça as vidraças. Todo mundo se abaixa para se proteger. As pessoas correm para fora. Ao sair, você vê um grande objeto metálico caído na frente da entrada do shopping. Há pessoas lotando o local, então não é fácil ver o motivo de tanto alarido. Mas depois de olhar mais de perto, você descobre que é um satélite que caiu de órbita. Ele se espatifou no jardim da frente e fez um estrondo. Também houve relatos de outros satélites vindo para a Terra, nos lugares mais aleatórios. Isso significa que toda a comunicação foi eliminada do mapa. Você corre de volta para dentro do shopping para esperar o que vai acontecer a seguir. Dá para ver que sua irmã está com medo, sem saber que a nova Era do Gelo acabara de começar. Um ano depois, você está relaxando no seu bunker quando sua irmã chega, enlouquecida. Os anéis ainda estão lá. Mas é outra coisa agora. Você corre para fora e vê todos se reunindo e olhando para o céu. Em um ano, as temperaturas caíram a ponto de congelar toda a superfície terrestre. Desertos e selvas tropicais se transformaram em terras desertas geladas. Mais da metade da vida selvagem foi extinta e as árvores são tão raras quanto um trevo de 4 folhas, o que significa que os níveis de oxigênio caíram significativamente. A maior parte da população, ou o que resta dela, vive com tanques de oxigênio, com os cientistas ainda tentando decifrar o caso dos anéis, exatamente o que o professor previu. Mas lá no céu, as pedras parecem estar caindo e se espatifando por toda a parte. Primeiro lá longe, depois mais perto. Você e todos os outros correm de volta para o shopping, que foi coberto com uma camada de metal para manter o calor interno. Era necessário ser muito seguro lá dentro. Se as pedras estão caindo, isso significa que os anéis estão se dissipando. De repente, você está cheio de esperança de que a Era do Gelo possa acabar logo.